Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você é abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um Conexão Getsemane, hoje com um visitante ilustre em nosso programa. Hoje nós temos aqui um dos sorrisos que você já deve ter visto em muitos momentos aqui na Igreja Getsemane em Belo Horizonte. E para você que ainda não conhece ou que não é de Belo Horizonte, vai impactar um testemunho que vai falar ao seu coração. Olá, Arley! E aí, pastor? A paz do Senhor Jesus. A paz. Seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Arley, começando, o pessoal já deve estar te identificando, está ali sempre na portaria e trabalhando ali no controle, na instrução às pessoas que chegam à Igreja Getsemane em Belo Horizonte. Glória a Deus. Você nasceu em um lar evangélico? Não, eu nasci em um lar católico, mas praticante, e quando criança eu queria muito até ser padre também. Uma das coisas que me fez desistir de ser um sacerdote naquela religião é porque eu sempre desejei ter um filho, e segundo os dogmas dali não podia. Então você chegou então a estudar para ser padre? Eu só ansiei, né? Eu fiz todos os... Procurou saber como é que funcionava tudo? Eu parei na crisma. Olha só. Parei na crisma e sempre eu comungava todos os domingos, confessava, né, com o padre. As pessoas que me viam achavam até que eu era evangélico. Até então que eu vim conhecer, depois que eu fiz a renovação carismática, aí então, estudando a Bíblia, eu aceitei Jesus. Você é de Belo Horizonte? Belo Horizonte. E você frequentou a Igreja Católica aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, ali era da paróquia São Dimas, com o padre João, que já faleceu. Aí logo depois dele, o padre Zé Roberto, que era nosso amigo. Então você participou daquele movimento carismático no começo, né? Sim, no começo, era muito bom. Algumas pessoas até foram batizadas com o Espírito Santo, mas depois daquele mover, acabaram se aprofundando mais na palavra de Deus. Do nosso grupo, que é da Renovação Carismática, ninguém ficou lá. Eles estão aonde? Todos estão em igreja evangélica, uns estão pastoreando, outros liderando, evangelizando. Ninguém ficou. Interessante, isso é pouco falado, na verdade nunca foi falado aqui, que o movimento carismático, como um elemento ali atuante do movimento, aqui em Belo Horizonte, você é mais do que uma autoridade para falar sobre isso. Era um dos líderes do grupo de jovens ali, né? E de repente você fala comigo que aquele pessoal que se aproximou mais ou que se aprofundou mais a palavra acabou se convertendo a Jesus. E hoje frequentando a igreja evangélica. Isso, glória a Deus. Como foi o seu encontro com Jesus? Aí logo depois da renovação carismática, eu sempre gostei muito da palavra de Deus e tinha muito temor. Eu lembro que todos os dias, 6 horas da tarde, eu escutava a Hora do Ângelus com Dom Serafim Fernandes. E estranhamente, quem pregou para mim foi o primo dele, Josué Fernandes. E aí então, ele falando de Jesus, ele me fez um convite. E aí eu aceitei o convite, mas na verdade eu queria fazer uma disputa com ele. Ele começou a falar da Bíblia e eu gostava da Bíblia, então comecei a disputar com ele. Então ele encerrou fazendo um convite. Vamos até a igreja? Eu vou sim. O irmão do bispo? O primo do bispo, Dom Serafim Fernandes. Ele é evangélico? Ele é evangélico, Josué Fernandes. Sim. E aí, chegou no domingo, 3 de maio de 1992, eu saí de manhã, fui à missa, 7 da manhã, porque a gente tinha aquele costume de ir na missa cedinho, para depois ficar com o domingo todo para nós. E aí eu fui na missa e depois eu pensei o seguinte, eu não vou na igreja de crente, eu já tenho a minha religião, eles não vão fazer minha cabeça. Mas eu já não sabia que era Jesus que estava trabalhando nisso tudo. E aí então, quando deu 5 horas da tarde, o culto era 7h30 da noite, eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir, e aí quando a gente encontrar no trabalho, eu digo para ele que eu dormi e perdi o horário. Não, já é uma desculpa. Isso, aí quando deu 6 horas, eu fui para minha cama, cobri a minha cabeça e fiquei lá deitado. Só que passou um tempinho, eu comecei a rolar de um lado para o outro, tinha um fogo na cama. Eu não conseguia me conter ali. E aí eu desisti, falei, eu vou ter que ir na igreja do crente. E eu era uma pessoa muito quieta, não fumava, não bebia, nunca briguei na rua, nunca falei palavrão, até hoje. E aí então eu vesti uma camisa que eu tinha, que falava, meu alvo Jesus, que a gente usava na renovação carismática, e eu fui. E quando eu cheguei lá, na primeira igreja batista, na Praça Raul Soares, eu não lembro do pregador, nem da mensagem, mas eu lembro do apelo, quando ele falou,
quem quer aceitar Jesus? E eu não pude conter. Levantei a minha mão e o meu coração ardia. E aí eu fui até a frente, eles oraram por mim, nós fomos até numa sala, pegaram meu nome. E a partir daquele momento eu sabia que eu não podia ser mais a mesma pessoa. É fundamental você falar isso com as pessoas que estão assistindo em casa, porque ela deixa bem claro que o evangelismo é essencial para que possamos passar esse amor de Jesus. Amém. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, porque ele é católico, porque ele é de outra religião, porque ele é de outra fé, eu não devo falar com ele, porque ele até tem conhecimento bíblico, para que eu vou falar com ele na palavra de Deus? Não desista de falar do amor de Deus com as pessoas. Em todo lugar que você imagina, existem pessoas carentes esperando por Jesus. Amém. E aí você vai começar agora o seu testemunho. Você teve uma empresa de terceirização. Começa a falar para a gente dar sequência no assunto. Isso aí naquela época, então, eu fui trabalhando com telecomunicações e eu aprendi, apesar que eu sou formado em contabilidade, eu formei em contabilidade. Sua formação é contabilidade? Isso, em 94, eu estudei no Colégio Padre Eustáquio, no Minas Gerais, e aí eu comecei a trabalhar com telecomunicações e aprendi e gostei muito. Pelo fato de eu gostar de desenhar, eu me dei muito bem com a área de projetos. E então, fazendo vários projetos, o pessoal da Embratel gostou muito dos meus projetos e eu fiquei por 17 anos trabalhando nisso. Com empresa própria? Não, aí eu era terceirizado, como funcionário. Em 2011, eu comecei a trabalhar, a montar a minha empresa, que chamava Progeart. Em 2006, então, você não tinha empresa ainda não? Você em 2006, eu fui abrir uma empresa, mas um acidente me interrompeu. Exatamente. Você caiu, né? Eu caí do telhado, estava tudo indo muito bem. Eu trabalhava para uma multinacional terceirizada do grupo Telmex, né, uma das maiores empresas do mundo hoje, e eu era da WF do Brasil. Então parecia que tudo estava indo muito bem para mim. Eu tinha meu apartamento, eu tinha meu telefone, eu tinha um filho, né, eu tenho, né, e nasceu a outra, a minha caçula Sara. A minha esposa teve uma gravidez de risco, e aí naquele período eu tinha uma empregada. E eu tirei férias. E naquele dia, era 17 de novembro, né, de 2006, perdão, a minha filha tinha 10 dias de nascido. Eu não queria sair para trabalhar. Aí a empregada falou, não, vai trabalhar, é bom para você. E eu sempre dizia, o trabalho dignifica. Ela foi falar essa frase para mim, o trabalho dignifica. E aí eu fui sair. E caiu e sofreu um acidente? Sim, aí eu fazia projeto, era do SIC-REDS, que é da integração da polícia, um serviço do governo do estado. E aí eu cheguei no Corpo de Bombeiros, ali no Barreiro. Caiu de uma escada? Não, eu subi em 2 andares. E eu estava junto com o sargento Walter. E na hora eu estava até pregando para ele. Estava falando de Jesus para ele, falando que Deus é bom. E aí no 2º andar, 2 níveis, a gente andando sobre a telha, e eu sempre subia alturas. A telha quebrou? A telha abriu aquele buraco, e eu desequilibrei. E naquela hora eu estava até falando uma frase, eu estava falando para ele, Deus é bom. Quando a telha quebrou, eu continuei, Deus é bom! Segura aí, você percebe que quando tudo parece que ia bem, algo veio de repente, mudou toda a história. Até o nosso próximo bloco, aguarde aí e chame os amigos de casa. Você é abençoado em mais um bloco de nosso programa. Para você que perdeu, pode estar olhando aí na internet, Conexão Getsemane, no YouTube ou no site da igreja. Não deixe de apresentar esse programa com essa história de vida tão impactante com seus amigos. Compartilhe essa história. Ale, você estava falando que Deus é bom e começou a cair num acidente. E aí? Sim, aí eu estourei no chão e ali eu não conseguia me levantar. Eu não entendia, colocava as mãos no chão e não sentia minhas mãos. Aí eu levantei esse braço e eu não via a minha mão. Quando eu viro, a minha mão estava dependurada, saiu 100%. E essa estava o osso para fora e a mão também 100% fora. Você teve 2 fraturas expostas? 2 fraturas expostas. As 2 mãos quebraram e cortaram, né? Elas saíram, né?
Ficou pendurado a mão. Ficou pendurado. Esse foi o motivo porque eu virei de cabeça. Nesses 6 metros de altura, eu consegui virar. E para não bater a cabeça, o instinto, joguei os braços. Aqui eu tenho até umas radiografias. A mão ela sai 100% do braço. O pessoal de casa não vai conseguir identificar através dessa radiografia, mas está aqui comprovando que a mão dele está de um lado e o braço está do outro. Né? É da esquerda e da direita. E essa depois são... Os 2 pulsos soltaram. Os 2 pulsos, foi 100%. E aí no chão, então, fui e gritei, glória a Deus! Aí os bombeiros disseram, ele bateu com a cabeça. Aí eu falei, não, meu nome é Arlen e tal, e passei. E aí passou então esse período e eu não pude mais abrir a minha empresa. Então foi bloqueado um projeto. Foi bloqueado o projeto, eu estava com uma boa parceria, alguns contratos de São Paulo com a empresa FTD, e aí eu não pude dar continuidade. Os meninos tocaram o barco e eu fiquei parado. E com isso me quebrou muito, porque como funcionário eu não tive indenização, porque eu estava trabalhando por conta própria, naquele momento era férias. E eu fiquei afastado pelo INSS 1 ano e meio, para recuperação, porque além dos 2 braços, também fraturei a coluna, costela, uma bacia, e glória a Deus. E a minha esposa, que foi a grande protagonista desse período todo, Deus a usou bastante, porque ela quebrou o resguardo dela, cuidou de mim. Eu não podia me lavar. Mesmo com recém-nascido. Né? Mesmo com recém-nascido. Ela cuidou do nosso filho, Mateus, da Sara. É bom você estar falando e frisando isso, porque eu levo a reflexão, você que está em casa, que é casado, que em algum momento desvalorizou o seu casamento, para entender que casamento não é só a convivência, casamento não é só a beleza, casamento não é só a condição financeira, casamento é como se posicionar em meio a uma crise. Você vê, e é fundamental, foi fundamental para a sua vida ter uma pessoa do seu lado ali que fosse uma pessoa de Deus, né? Foi. E ela te ajudou. Em 2012, veio uma nova história, uma nova empresa. Sim. Aí, então, em 2011 já tinha começado, então, novamente, e aí em 2012 eu efetivei a Progearte. Foi a empresa que eu e minha esposa... Né, já tinha se recuperado do acidente? Já estava trabalhando, fui para o Rio de Janeiro, aprendi mais coisas, trabalhei ali na Oi. E aí, então, abri a minha empresa de projeto de comunicações. E estava indo tudo muito bem. Trabalhei aqui em Belo Horizonte. Até que, então, né, eu pensei que ia uma nova história começar, né? E aí a gente... As contas todas em dia? Estava tudo em dia. Aí eu já estava com 2 carros. Né, eu estava sem apartamento porque, por causa do acidente anterior, eu perdi meu apartamento. Então, fui morar no apartamento da família, né, do meu irmão. E aí aconteceu que a empresa indo bem... A gente faz planos, expectativas, o coração encheu de desejo. E aí vieram contratos. Eu fiz parcerias e contratos novos, grandes, com empresas multinacionais. E nós começamos a fazer as instalações de projetos. E as empresas não honraram com os compromissos. Com os compromissos. Aí nós tivemos que dispensar os empregados. Você chegou a ter quantos funcionários nessa época? Na verdade, eles não eram de contrato, né? Eram 8. Mas era responsabilidade sua mantê-los e pagá-los, né? Eu pagava salário e alugava os veículos deles. E aí você teve que disponibilizar o que você tinha e o que não tinha, tinha para honrar essa situação. E aí foi um período difícil, graças a Deus também, mais uma vez para minha esposa. 2015, então, a empresa quebrou. Quebrou, ainda está aberta, mas sem movimentação. E a minha esposa que foi muito, muito útil nesse momento, porque ela sempre me chamou para olhar para Jesus, em todo o tempo, né? Quando eu ficava cabisbaixo, aí nós fomos morar de favor. Né? Eu fiquei um período na casa da minha sogra, e aí ela sempre me ajudando. E aí então nós começamos a orar a Deus. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista Getsemane. Aí você vai começar a contar essa parte no próximo bloco. Você viu que a vida, às vezes, apresenta crises que nem a gente entende, né? Mas a esposa dele deu uma dica que foi fundamental para a vitória. Vamos olhar para Jesus. E você, tem olhado para Jesus? Até o nosso próximo bloco, Conexão Getsemane.
se não fosse por ti? O que eu diria se tivesse quem ouvir? Atenção, demonstrar, me amar e aceitar e dizer: estou aqui. O tempo passa e a vida se vai, o mundo gira e não sai do lugar. O que eu quero é te ter cada dia em mim, cada dia mais. Quero teu amor aqui, quero teu amor em mim, quero teu amor na minha vida. Quero teu amor falar, quero teu amor demonstrar através da minha vida que vives em mim. Oh, 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 oh. O que eu faria se não fosse por ti? O que eu diria se tivesse quem ouvir? Atenção, demonstrar, me amar e aceitar e dizer: estou aqui. O tempo passa e a vida se vai, o mundo gira e não sai do lugar. E o que eu quero é te ter cada dia em mim, cada dia mais. Quero teu amor aqui, quero teu amor em mim, quero teu amor na minha vida, Senhor. Quero teu amor falar, quero teu amor demonstrar através da minha vida que vives em mim. Quero teu amor aqui, quero teu amor em mim. Eu quero, Senhor, falar, demonstrar através da minha vida que vives em mim. Que vives em mim. Oh, oh, Olá, mais um bloco de nosso programa. Se você perdeu o primeiro e o segundo, não pode perder essa história. Você sempre vê esse sorriso lindo ali na porta da nossa igreja, Getsemane, aqui em Belo Horizonte, e talvez não sabe que atrás desse sorriso tem um testemunho de muita luta, de muita batalha, que teve como fundamental para a vitória olhar para Jesus. Aqui hoje também nós temos um livro que fala sobre a questão da solidão. Quantas pessoas têm sentido sozinhas, né? Um livro do nosso pastor Jorge Linhares, sozinha, solidão. Mas quando você olha para Jesus, como a sua esposa te falou lá atrás, essa solidão vai embora. Vale a pena você ler. Ale, você contou que a empresa já tinha terminado, para quem perdeu pode estar olhando lá nos blogs anteriores no YouTube, e de repente você veio para Getsemane, você estava morando de Favor e veio para Getsemane. Como que foi? Sim, eu já tenho 28 anos de caminhada no Evangelho, mas eu fiquei distante da igreja que a gente frequentava e até trabalhava no ministério também. Então, eu sempre gostei, sempre ouvi os CDs e pregações do pastor Jorge e tive a oportunidade, então, em junho de 2015, de vir na Getsemane. Veio visitar. Vim visitar e estava acontecendo o Segredos do Coração. Em julho, isso mesmo. Segredos do Coração é um congresso que a gente tem aqui na igreja, irmão. E na ocasião, o pastor Davi Lago, o pastor Jorge e o doutor Francis pregaram sobre depressão. E como eu sempre gostei de brincar e de fazer amigos, eu não achava que eu me incluía nesse quadro. Quando eles pregaram e falaram 12 sintomas. Se a gente tivesse 9, tinha que procurar auxílio. Dos 12, eu tinha 11, só faltava o suicídio. Aí, então, foi, meu Deus, eu não sabia que eu estava naquela situação. Eu chorei muito e pedi perdão a Deus, né, e Deus me recebeu.
E aí então eu fui ficando muito apertado, falei, Senhor, eu vou fazer qualquer coisa, me deixa trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Cheguei na igreja e pedi uma oportunidade, eles falaram, olha, só tem vaga de porteiro. E aí então em setembro eu comecei e estou até hoje na Igreja de Deus. Nesse período da portaria você fez um curso, né? Se especializou em desenho. Sim, aí na portaria, né, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu graça, né, aos olhos dos santos dele, e uma pessoa chegou na portaria e me viu, gostou de mim, e falou assim, olha, passa ali na faculdade tal, que eu quero conversar com você. Quando cheguei lá, ele me deu o curso que eu estou finalizando esse ano, né, um curso de design gráfico, onde tenho aprendido muita coisa que eu gosto bastante. Que é a área de desenho. E é possível evangelizar com desenho? Totalmente. Eu tive essa oportunidade. Aqui tem algum trabalho que ele faz? As caricaturas é você que faz? Sim, eu faço, gosto muito. E a gente vai aprendendo como utilizar a arte, né? E no caso nosso, a gente pode direcionar totalmente para a palavra de Deus. Esses são 2 livros que eu ilustrei. Um está em francês, o outro português, da pastora Adriana. Adriana Dias. São livros infantis, né? Isso. E esse saiu também, teve matéria em 2 canais de televisão, Ararinha Azul. Tive a oportunidade de ilustrar também. As ilustrações são todas suas? Todas minhas, graças a Deus. Olha, pessoal. É um menino de... Hoje ele tem 10 anos. Ele com 7 anos escreveu esse livrinho. Me procuraram e eu tive a oportunidade de poder ilustrar. Tem algum contato que a pessoa pode te procurar para fazer uma ilustração, uma caricatura? Tem algum contato? Sim, além da portaria... Pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Fala o seu número aí, por favor. 986-33-4455. Ele está aparecendo escrito aí embaixo. Você vai repetir para mim, por favor. Amém. 986-33-4455. Olha, pode deixar uma palavra para as pessoas que estão em casa, depois desse testemunho maravilhoso de mudança de vida, né? E você queria falar alguma coisa comigo, que você falou no começo do programa. Ah, sim. Bom, o que eu posso dizer... é que de tudo que eu tenho aprendido nesses 28 anos, que Deus é fiel. Ele não muda nunca. Nós podemos falhar, mas Deus permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. E o que eu quero deixar para o pastor Webert, além do meu agradecimento, também a toda a Igreja Batista Getsemane por ter me recebido, é um carinho, pastor, que eu fiz aqui para o senhor. Eu fiz rapidinho, não tive um bom tempo, mas eu quero que o senhor aceite. Olha só. Olha que interessante, gente. Deus abençoe, você me deixa até emocionado com isso. O pessoal vai estar mostrando aí depois para você ver com mais detalhes, que foi muito parecido. Pegou muitos detalhes aqui e muito legal. Como não podemos deixar nunca, nós temos que sempre apresentar a palavra de Deus nesse programa. Você já ouviu uma música linda no bloco anterior, vai ouvir agora no final desse bloco também uma música, mas antes a palavra de Deus é fundamental. E hoje ela se encontra em Jó, capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos lá comigo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como flor e murcha, vai-se como uma sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Por que eu trouxe hoje aí o irmão Ali e por que eu li esse texto? Para você entender que tudo nessa vida pode ser passageiro e os de repentes podem mudar toda a sua história. Agora, o que vai definir o seu sucesso e a sua continuidade e uma felicidade que não provém de coisas da terra, mas sim do céu, é como você olha e para quem você olha. Como a esposa dele falou, você tem que olhar para Jesus. Eu sou Getsemane, e você? Eu também sou Getsemane. Deus abençoe vocês. Fique aí com uma linda música e até o nosso próximo programa. Quem pode pagar por uma coroa de espinhos, sangue a correr, um rosto inocente?
fez notório esse gesto de amor. Como pode alguém me amar assim? Dar a vida, seu sangue em sacrifício por mim. Como não pensar no seu olhar de dor? Foi tanto amor que demonstrou. Suas mãos e seus pés foram pregados no madeiro sem ter pecado. Tão humilhado foi. Coroa de espinhos colocaram em sua cabeça. Era o início de uma prova de amor, de amor. Como pode alguém me amar assim? Dar a vida, seu sangue em sacrifício por mim. Como não pensar no seu olhar de dor? Foi tanto amor, tanto amor. Foi tanto amor, tanto amor, tanto amor. Tanto amor que demonstraste, Senhor, por mim. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Como pode alguém me amar assim? Dar a vida, seu sangue em sacrifício por mim. Como não pensar no seu olhar de dor? Foi tanto amor que demonstrou. Como pode alguém me amar assim? Foi o Senhor. Obrigada, Deus, em sacrifício por mim. Como não pensar no seu olhar de dor? Foi tanto amor que demonstrou. Quem teria a coragem de dar o veredito